Lucas 17. Compartilhar um texto importante, que não é sobre a doutrina da igreja, mas é um assunto extremamente essencial para a igreja e para as nossas vidas. Estamos falando sobre o poder e a glória da igreja. Se nós errarmos nisso aqui, a igreja não terá poder e nem glória. Lucas 17. Lucas 17, verso 1 diz: Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Que aviso esse, né? É Jesus dizendo. É assustador. Mas ele continua: acautelai-vos, isso é, prestem bem atenção. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepare-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Irmãos, queria falar sobre perdão, os fundamentos do perdão de Cristo. Conheço um amigo, um servo de Deus, com o tempo ficamos muito próximos, que passou por uma experiência muito difícil. Ele conheceu a sua esposa no seminário, os dois tinham vocação, tese, casaram, foram para o ministério, tiveram 2 filhos. Quando estavam no ministério, depois de uns anos, ela o abandonou. Abandonou a igreja, abandonou os filhos e foi embora, para encontrar-se com o antigo namorado que ela tinha. E passou a viver com essa pessoa por algum tempo. Ficou doente, muito mal. E ele ficou sabendo, foi buscá-la onde ela estava, trouxe para casa, perdoou, cuidou dela e propôs continuar a vida. E ela disse: está tudo bem. Depois de não muito tempo, ela resolveu ir embora outra vez e deixou o marido com os 2 filhos. Ele tentou ainda, e quando ele me contou essa história, ele disse algo muito interessante, que eu vou dizer no final para vocês. Fundamentos do perdão de Cristo. Vamos pensar sobre o perdão. O Senhor diz: vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. É uma condição muito clara. Verdadeiros discípulos de Cristo são reconhecidos pela obediência ao Senhor. Vós sois meus amigos se fazeis. Obedecer é uma condição básica para alguém que se chama discípulo de Cristo. Jesus se humilhou, veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mas, não nos esqueçamos, embora ele tenha dado a sua vida por nós, se fez servo, veio para morrer por nós, não há uma igualdade fácil entre nós e ele. Ele continua sendo Senhor, ele continua sendo Rei, e nós somos escravos e seremos sempre. Às vezes os discípulos confundiam isso. Eu acho bonito em João 13, quando o Senhor lavou os pés dos discípulos, no final,
O Senhor reúne e pergunta para eles: entenderam? Vocês entenderam o que eu vos fiz? A pergunta é pertinente, porque aqueles homens eram meio broquinhos, eles viam as coisas e não entendiam, né? Então Jesus fazia algumas lições objetivas, e para ter certeza que eles entendiam, ele perguntava: vocês entenderam? Às vezes não entendiam, e às vezes não tinham nem coragem de perguntar, o texto diz. Mas nesse caso, Jesus fez questão de esclarecer, e o Senhor diz para eles assim: vocês me chamam o Senhor e o Mestre, definido, não é só Senhor e Mestre não, tem um artigo definido. Vocês me chamam o Senhor e o Mestre, e fazem bem, porque eu sou. Importante aquilo, porque o Senhor está dizendo: eu lavei os pés de vocês, eu estou como quem serve, eu estou deixando um exemplo, mas não confunda as coisas. Eu sou Senhor, vocês me chamam Senhor, continuem chamando, fazem muito bem, porque eu sou o Senhor e o Mestre. Obediência a Cristo, irmãos, não é uma opção. E o perdão não é uma questão de sentimento, não é a questão de disposição do meu coração. É uma questão de dizer: o Senhor mandou e eu não tenho opção. Perdão é um ato de obediência ao Senhor. E vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Anos atrás eu lembro uma irmã bichinha, né, que Deus a tenha, mas ela estava numa crise grande na igreja, confusão, né? Parece que era da família de Lampião, o outro era não sei de onde, enfim. Mas estava uma briga de foice no escuro, como a gente diz. E aí um dia eu falando assim: mãe, como é que tá isso? Olha, seguinte, ela não era minha ovelha não, mas eu conhecia bem. É o seguinte: eu não perdoei e só vou perdoar quando o meu coração pedir. Se a senhora não vai perdoar nunca, porque o coração é desesperadamente corrupto. Eu não perdoo quando o meu coração pede, eu perdoo quando o meu Senhor manda. E ele diz: assim como Deus em Cristo vos perdoou, assim perdoai vós também. Eu sei que há muita confusão sobre o pós-perdão, e às vezes é isso que causa uma crise na cabeça das pessoas. Mas, esquecendo os detalhes posteriores, o fato é que nós temos uma ordem do Senhor para perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. E como discípulos de Cristo, nós devemos estar sempre dispostos a obedecer ao mandamento do perdão. 3 coisas sobre isso do nosso texto. O primeiro ponto é a razão do perdão. A razão do perdão, versos 1 a 4. Segundo lugar, a raiz do perdão, versos 5 e 6. E depois a resposta do perdão, versos 7 a 10. Pronto. 3 palavras com R para facilitar a memorização e os versículos correspondentes. Então vejamos a razão do perdão. A razão do perdão. Versos 1 a 4. Qual é a razão do perdão? Com isso eu quero responder a seguinte pergunta: por que perdão é necessário? Qual é a razão do perdão? Primeiro, por causa de uma doença chamada pecado. Porque essa doença está presente no mundo, está presente em nós. E nós só nos livraremos dela na presença de Cristo. Então, se não houvesse pecado, não precisava perdão. Mas a doença existe. No livro Desejo Dominado, os 3 primeiros capítulos é sobre a doutrina do pecado. E há uma frase que não é minha, mas nem sei de quem era, mas eu ouvi há muitos anos, né? Mas isso é plágio. Vou explicar a diferença entre plágio e pesquisa, certo? Plágio é quando você pega de uma pessoa só. Pesquisa é quando você plagia de muita gente. Desculpa aí os acadêmicos, né? Isso não é um bom conselho. Mas inteligência artificial não é um plágio? Não é nada de inteligência. Ela plagia o que já foi feito. Pesca, olha aí, produziu nada. Ela copiou o que já estava feito. E nós também fazemos isso. Bem, mas eu ia dizer que aquela frase é a seguinte: pecado não é o que nós fazemos. Pecado é o que nós somos. É muito mais do que comportamento.
é parte da natureza caída que nós ainda temos. A doença está em nós, está ao redor de nós, e por causa disso, o perdão é necessário. O Senhor diz: é inevitável que venham escândalos. É inevitável, não tem jeito. Esperem, isso vai acontecer, eles virão. As pedras de tropeço vão ser colocadas no caminho dos discípulos. E essas pedras de tropeço, esses escândalos, são especialmente danosos aos pequeninos. Jesus diz: olha, tenham muito cuidado, vai acontecer. Mas se você colocar tropeço a um pequenino, é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ser afogado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim. É muito sério servir de escândalo. Mas o Senhor disse: vai haver escândalos, e por causa disso, sempre tem que haver o perdão. Como eu disse ontem, ouvi do Dr. Shedd, às vezes os filhos de Deus se comportam como os filhos do diabo. Eu ajudei um amigo meu, que é pastor, uns anos atrás, estava numa crise muito grande numa igreja, e antes de ser pastor ele era repórter policial, e por ser repórter policial tinha alguns inimigos, assim, os bandidos, principalmente o pessoal de facção, às vezes ameaçavam a vida dele. Naquela situação, a crise na igreja estava muito grande, ele me chamou para mediar, e nós acertamos que ele ia dar uma palavra para a igreja, ia sair e ia me deixar no fogo para tentar ajudar. Mas eu tinha ido para ajudar. Você faz o seguinte: você dá a sua palavra e sai, você e sua família, porque vocês não precisam ver o que vai acontecer. Orem por mim e a gente vai ver o que acontece. E Deus abençoou. Mas eu lembro na palavra dele, ele dizendo assim: irmãos, como vocês sabem, eu já servi numa profissão onde tinha pessoas que às vezes queriam intentar contra a minha vida. E às vezes eu saía do local onde eu trabalhava e tinha um homem, um senhor que ficava na porta, porque ele gostava de mim. E ele dizia para mim: olha, pode ficar tranquilo, se alguém vier fazer alguma coisa contra você, eu estou aqui para lhe defender. Bonito, né? Ele disse: às vezes na igreja de Cristo eu não encontrei isso. Puxa, que coisa, né? Lá no mundo, os filhos do mundo às vezes mostram mais lealdade, mais carinho, mais disposição do que os filhos de Deus. Os escândalos virão, mas graças a Deus o perdão resolve isso. Nós não precisamos ficar lambendo as feridas quanto àquilo que foi feito contra nós ou em nós. Não precisamos disso. O perdão existe para resolver todas essas coisas. Então, por causa da doença do pecado, é necessário o perdão, mas também por causa da restauração. Verso 3 diz: acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, faz o quê? Repreende-o, não é isso? Repreende-o. Se ele se arrepender, o que faz? Perdoa-lhe. Não tem nada, deixa, eu vou pensar. Não, não é para pensar. O cara chegou e disse: eu pequei, estou arrependido, me perdoe. Só tem uma resposta: está perdoado. Não tem história de deixa eu pensar e tal. Não estou dizendo, irmãos, e nem Jesus está dizendo, nem a Bíblia, que ao dizer está perdoado, resolveu todas as coisas imediatamente, se reconciliou. Não estou falando disso. Eu estou falando que a dívida é cancelada, tá? A pessoa não lhe deve mais nada. Agora, claro, em algumas situações, especialmente dependendo da situação, vai levar passos de reconciliação e tal, sem dúvida. Mas aí já é sem amargura, já é sem desejo de vingança, já é com o coração livre, dizendo: você não me deve mais nada. Está pago, a sua conta está paga. Porque o perdão é isso, o perdão é cancelar uma dívida que o devedor não tem como pagar. Não é que se eu peco contra você, a única pessoa que pode saldar essa dívida é você. Se você não me conceder a graça do perdão, eu vou ficar devendo. É só você que pode fazer isso. Então o Senhor diz: se o seu irmão se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, o que é que faz? Mas Senhor, 7 vezes? É na semana? Não, é no dia. Não, Senhor. Se fosse 2 ou 3, a gente até podia, mas vai dar 4 para lá, ele vai saber com quantos paus se faz uma canoa.
É demais, Senhor. 7 vezes. A pessoa não está sendo sincera. 7 vezes no dia. Eu também iria desconfiar. Mas não é a minha competência saber se ele está sincero ou não. O meu papel é só dizer, está perdoado. E se ele estiver me enganando, ele resolve com Deus. É melhor ser enganado do que desobedecer ao Senhor. É melhor se expor a ser enganado. Estão me fazendo de besta. Que faça. Deus cuida disso. Eu só tenho uma coisa a fazer. Você está arrependido? Estou. Está perdoado. Você não me deve mais nada. 7 vezes no dia. 7 vezes no dia. A reação dos discípulos foi a reação natural. Disse, Senhor, aumenta-nos a fé. O que é que eles estão dizendo com isso? Olha, é bonita, a teoria é bonita, Senhor, mas se o Senhor não aumentar a nossa fé, lamento informar, nós não conseguimos não. Então está mais ou menos dizendo assim, Senhor, tá, depende do Senhor, então pronto, o Senhor faça, porque eu não tenho fé para isso. E aí Jesus diz uma coisa que é surpreendente. Ele diz assim, se vocês tiverem fé do tamanho de um avião, é isso? Do tamanho de um grão de... Já viram um grão de mostarda? Não é muito comum para nós não, mas acho que se acha, né? Como um gergelim, uma sementinha de gergelim ou talvez menor, né? Os discípulos disseram assim, Senhor, para cumprir isso aí, o Senhor tem que nos dar muita fé. O Senhor diz, não, Senhor, vocês não precisam ter grande fé, não. Vocês só precisam ter fé. É só isso. Não é o tamanho da fé. É se a fé é autêntica. Se for do tamanho de um grão de mostarda, mas é fé verdadeira, vocês obedecem o que eu estou mandando. É essa a lição do Senhor. Ele diz, porque vocês podem dizer a essa amoreira, a amoreira é uma planta grande, as raízes chegam a 11 metros de profundidade. O Senhor disse, se vocês tiverem fé verdadeira, vocês mandam essa amoreira lançar-se no mar e ela vai obedecer. Em outras palavras, nós não precisamos ser super crentes. Precisamos ser crentes para perdoar. É só isso. Só precisamos ser servos de Deus. Autênticos. Só ter cruzado a linha. Ter sido justificados por Cristo. Em termos de justificação, não tem um mais justificado nem menos justificado. A santificação sim, alguns crescem mais. Mas basta ter cruzado essa linha, porque se cruzou a linha da salvação, você o fez entendendo que o Senhor lhe perdoou uma dívida eterna. Uma dívida eterna, uma dívida impagável. Por que que o salário do pecado é a morte eterna? Porque a dívida que o pecado abre é contra o ser eterno. E o juízo tem que ser compatível em relação à pessoa contra quem a ofensa foi feita. Se você cometer um homicídio, vai ter uma penalidade. Mas, se você assassinar um policial em serviço, há uma diferença. Se o crime for feito com uma pessoa que é policial, mas não estava em serviço, a pena é menor, deve ser menor do que ele exercendo a autoridade. Porque aqui não é só a pessoa, atacou a autoridade em serviço. E normalmente a pena será maior, por causa da pessoa, da dignidade da pessoa que sofreu o crime. Quando nós pecamos contra Deus, nós atacamos a pessoa de dignidade eterna, o Criador dos céus e da terra. E a dívida de alguém que ataca o ser eterno tem que ser eterna. É uma dívida impagável, porque é um crime contra Deus. Por isso, para ser justo, as pessoas, alguns têm dilemas e tal, o inferno não é justo, não é justo. Se o inferno não existir, Deus não é justo. A alma que pecar, essa morrerá no nível do pecado. Se o nível do crime foi eterno, para haver justiça, a penalidade tem que ser eterna. O inferno é uma prova máxima da justiça de Deus. Não podia ser diferente. Mas Deus é tão bom que tem o mas Deus, né? Lembra? Paulo diz em Efésios, ele vos deu vida, estando vossos como? Mortos em vossos
delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Eita, situação terrível essa. Mas no verso 2 ele diz assim, mas Deus. Eita, que bom que tem um mas Deus na história, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida. Eita, estava dizendo, ô glória. Os irmãos da glória aí podem dar o glória, mas baixinho, senão vai escandalizar os outros. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Eita, que bênção. Não pagamos um centavo e nem podíamos pagar. Se tivéssemos que contribuir com 1% para a quitação dessa dívida, nós iríamos para o inferno, porque nós não tínhamos condição. E o Senhor disse, está pago. Senhor, mas pago assim, então isso não custa nada? Custa. Para nós chega de graça. Mas para Deus custou a vida do seu filho. O preço foi altíssimo. Mas chega para nós pela graça de Deus. Irmãos, quando você achar que foi ferido além da conta e que está difícil perdoar, lembre da cruz. E lembre que aquilo que nós fizemos contra Deus é impossível que alguém faça contra nós. E Deus nos perdoou livremente, gratuitamente. Se Deus nos deu essa graça, por que nós vamos reter? Por que nós vamos destruir a ponte pela qual nós passamos? Não faz sentido. A razão do perdão é essa. E a raiz do perdão, versos 5 e 6. De onde brota o perdão? Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te, transplanta-te no mar, e ela te obedecerá. Interessante, os discípulos reconheceram que a exigência era além do que eles eram capazes. E eles se justificam no fato de que não possuem bastante fé para obedecer essa ordem. Uma coisa interessante é que esses mesmos discípulos, inclusive em Lucas 10 vai contar essa história, já tinham realizado feitos incríveis, como por exemplo, em Lucas 10 diz que eles regressaram possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Parece que foi mais fácil dominar os demônios do que perdoar o irmão que peca contra nós. Eles não tiveram grandes dificuldades em lidar com os demônios, mas quando chega o perdão, eu digo, Senhor, nós precisamos de mais fé. Como disse, a questão não é uma grande fé, é simplesmente ter fé autêntica. Então, o que produz a raiz do perdão? A raiz do perdão não depende do tamanho da fé. A raiz do perdão depende da autenticidade da fé. Verso 6. E o texto termina falando da resposta do perdão. E aí uma parábola, interessantíssima, parábola do Senhor, que eu tenho certeza que muitos não entendem, né? Os discípulos na época já não entendiam, às vezes nós também perdemos o ponto dessas parábolas. Mas essa é uma das parábolas mais intrigantes e interessantes do Senhor. Verso 7. Qual de vós, uma pergunta, Jesus usava muito perguntas chamadas perguntas retóricas. O que é isso? É a pergunta que vem, a resposta tem nela. Não precisa ninguém responder, porque pelo tom da pergunta, às vezes pelas palavras, inicia com 2 negativos, já se espera uma resposta negativa, ou inicia de uma forma positiva, já espera uma resposta positiva. Então, a resposta está na pergunta. E é o que o Senhor faz aqui. Qual de vós, tendo um servo, ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele vier do campo, vem já e ponte à mesa? Opa, pergunta. A resposta é pressuposta, é positiva ou negativa? O que vocês acham? Teste agora de teologia, não, de interpretação. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, note bem, passou o dia na lavoura, trabalhando, estamos aqui no deserto, né, de Israel, terra quente, o cara passou o dia todo lá no campo.
na lavoura, guardando o gado. Quando ele volta no fim da tarde, ele diz: qual de vós vai dizer para ele: vem já e ponte a mesa? É sim ou não? É não, a resposta é negativa. Por incrível que pareça, mas não é possível, o cara passou o dia todo na lavoura, cuidando do gado, e quando ele chega, ele não senta à mesa para comer? Mas que injustiça! Onde é que está o sindicato dos servos para levantar essa bandeira? Amados irmãos, aqui a tradução é servo, mas não é boa tradução, a palavra é escravo. Por causa da história da escravidão, que é uma mancha na história, mas Jesus não está advogando se é positiva ou negativa a escravidão. Esse não é o ponto. Ele está pegando uma realidade que existia para ilustrar o ponto dele. Todo mundo sabia o que era um escravo. Escravo não tem vontade própria. Escravo não tem direito. Escravo pertence ao Senhor, é comprado com o dinheiro do Senhor. E Jesus está só dizendo isso. Imagine você tendo um escravo que passou o dia trabalhando, quando ele chega em casa, você, sendo o dono dele, vai dizer assim: você trabalhou muito, foi puxado o dia, não foi? Pois coma, senta primeiro aqui. Isso é um escândalo. Escândalo, acho que os que estavam ouvindo ali devem ter começado a rir. Que loucura. Não existe isso. Mas por que não existe? Por uma razão simples. Um é senhor e o outro é escravo. É uma questão existencial, ontológica, se quiser. É só isso. Ele é senhor, não pode trocar esses papéis não. Senhor é senhor. Escravo é escravo. Mas ele trabalhou o dia todo, sim, ele é escravo. E ele não pode sentar, não, antes do Senhor, não, ele é escravo. Senhor, irmãos, nós somos escravos. Esquecemos disso. Mas não deveríamos esquecer. Aliás, Paulo começa as suas epístolas dizendo: Paulo, escravo de Cristo. E ele fala com muito prazer ser escravo de Cristo. Então eu não quero ser escravo de Cristo, só tem dois senhores. E ninguém nesse mundo está isento de um senhorio. Ou você é escravo de Cristo ou será escravo do outro senhor. Não tem outra opção. Não, mas eu não estou lá nem cá. Não existe lá nem cá. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não tem essa história. Eu nem estou com Cristo, nem estou sem Cristo. Ou eu estou debaixo do senhorio de Cristo, ou eu estou debaixo do senhorio do príncipe desse mundo. Ou eu estou servindo a um Senhor que me ama e deu a vida por mim. Ou eu estou sendo escravo de um Senhor maligno que destrói a minha vida e me leva para o inferno. Não tem uma terceira via. E Jesus está pensando nisso. Escravo. O que tem isso a ver com perdão? Ele acabou de dar uma ordem que pareceu dura e ele está só dizendo assim: ei, preste bem atenção. Vocês estão achando muito isso? Eu sou Senhor e vocês são escravos. Não se questiona isso, vocês só têm que obedecer. Quem é que vai dizer para o escravo: vem já e ponte a mesa? E que antes não lhe diga, verso 8, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, e depois comerás tu e beberás, entenderam? É isso mesmo. Trabalhou o dia todo na lavoura, cuidou do gado, chegou em casa, ele bota a mesa para o Senhor. Depois que o Senhor comer, levantar, aí ele vem e se alimenta. É assim que o Senhor está apresentando. E aí tem mais. Porventura, terá de agradecer ao servo, ao escravo, né? Porque este fez o que lhe havia ordenado? A resposta é não. Não. Trabalhou o dia todo. Chegou em casa, botou a mesa para o Senhor. Só depois ele senta. Quando o Senhor levanta, não tem que levantar. Oh, meu servo, muito obrigado. Oh, mas olha, meu escravo, obrigado. Você botou a mesa. Ele não tem. Ele não deve agradecimento ao escravo, não. Não deve. Porque é o que ele devia fazer. E o Senhor aplica, dizendo: assim também vós. Verso 10. Depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado. Quanto vos foi ordenado? E a ordem aqui é do perdão, que aparentemente é dura. Pois quando vocês tiverem feito tudo, inclusive essa, e vocês tiverem obedecido tudo o que eu mandei como Senhor, lembrem-se, vocês são servos a quem nada se deve. Que a tradução não é boa. Servos inúteis não é uma boa tradução. Ficou ruim essa tradução, porque se ele fez tudo, ele não é inútil.
Mas não é isso a ideia original, não. A ideia é a ideia de agradecimento. Depois de terdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos a quem nada se deve. O Senhor não deve nada. Somos servos a quem nada se deve, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Ou seja, esse é o nosso papel. Nós obedecemos ao Senhor. Nós perdoamos ao irmão, né? Aquele infeliz que vem 7 vezes no dia. Não vai dizer isso, né? Não é, Senhor, porque foi bom. Não é porque foi agradável. Não é porque é uma experiência que eu... Não. É porque o Senhor mandou. E depois que eu tiver feito tudo, eu ainda vou olhar para o Senhor e dizer: Senhor, o Senhor não me deve nada. Eu fiz porque eu devia fazer. O Senhor manda. E eu, como servo, só tenho que obedecer. É bom lembrar disso, irmãos. É bom lembrar disso. É bom lembrar para nós, crentes, que às vezes achamos que somos muita coisa. Achamos que somos muita coisa. Eu lembro uma irmã que foi ferida, um casal de obreiros, inclusive, saíram do ministério por causa disso. E eles foram injustiçados em muitas coisas. Eu lembro a história. Mas a irmã ficou muito amargurada, muito amargurada. Sempre que ela falava do assunto, ela dizia: mas como é que fizeram isso conosco? E sempre a ênfase era, mas quase dizendo assim: se fosse com outro, tudo bem, mas com pessoas como nós, não. Qualquer outro, mas conosco, uma coisa dessa, não é possível. Até que um dia um amigo teve coragem de dizer assim: irmã, e quem você pensa que é? Por que para você a coisa é maior? Quem você pensa que é? Essa percepção errada de achar que somos o que não somos, que dificulta a obediência a Deus e que fecha o coração para o perdão. Porque nós dizemos: não podia ter feito isso comigo. Grande coisa. Não podiam ter feito o que fizeram com Jesus, nosso Senhor. E Ele foi à cruz. Quem somos nós? Tão melindrosos, tão importantes, que não consegue lidar com a ferida, com a ingratidão, com a dor e conceder o perdão a alguém que está arrependido. Depois de teres feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos a quem nada se deve, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. É bom que nós, os crentes, lembremos disso. Vamos celebrar cedo, Senhor. Vamos lembrar o perdão de Cristo, né? Louve ao Senhor hoje pelo esse grande perdão. Mas ao celebrar a ceia hoje também, louve ao Senhor pela ordem do perdão. Se há alguma dificuldade com isso, tome uma decisão agora. Senhor, eu vou perdoar, sim. Eu vou acabar com essa amargura. Eu vou apagar essa história. Eu não preciso ficar remoendo, lembrando. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, diz o Salmo 103. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades, quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem da cova redime a tua vida e a tua velhice se renova como a da águia. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, diz o salmista. Esse é o nosso Deus. Nós somos fruto dessa benignidade. Como Deus em Cristo nos perdoou, perdoemos também uns aos outros, irmãos. Não haverá poder e glória na igreja se não houver perdão livre do nosso coração. Se os outros estão sendo sinceros, não, isso é um problema deles. O meu papel é dizer: Senhor, em obediência ao Senhor, eu perdoo. A conta está paga. A história, exatamente, a história tem muita relação com isso. O meu amigo, como eu disse, ele foi buscar a esposa a segunda vez. Ela voltou, ele tratou, ela se restaurou e pouco tempo depois resolveu voltar para a mesma pessoa, lá na cidade onde ela quase morreu. O pecado é uma miséria, né? É uma miséria. 2 vezes. E ele disse: olha, gente, ela não quis mais voltar, mas eu propus que ela voltasse, porque eu queria glorificar o nome de Jesus, concedendo perdão para ela. Que coisa, né?
Não era por mim, não. Era para glorificar o nome do Senhor. Para que todos pudessem saber que é possível perdoar em nome de Jesus. E nós podemos, com a graça de Deus. Deus abençoe.